Bom, vamos lá, vou continuar aqui. Vocês me acompanham aí, por favor, com as explicações, tá? Porque vocês vão precisar saber fazer essa questão aqui, galera. Então, vamos lá. Olha só. Essa segunda questão diz assim: posso ir? Valeu. A segunda questão diz assim: em um balão fechado, sob temperatura de 27 graus Celsius, é, N2O4 está em equilíbrio com NO2, tá? Vou fazer uma coisa aqui. Assim, vou dar um print. Vou aqui na página em branco e dou. Ou. Então ele está dizendo assim: tem um balão fechado sob temperatura de 27 graus Celsius. O N2O4, né? Está em equilíbrio com o NO2. A pressão total exercida pelos gases dentro do balão é de é igual a 1 atm. E nessas condições, o N2O4 encontra-se 20% dissociado. Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação de dissociação do NO2 ao 4 gasoso. Mostre os cálculos realizados. Pessoal, quando ele te dá assim questão de pressão, ele pede gases e você equilibra entre gases, ele está pedindo a constante de equilíbrio, normalmente é o Kp, tá? Você vai expressar. Ou você vai expressar o Kp. A gente sabe que o Kp, como ele está dizendo que a reação é N2O4 gasoso em equilíbrio com NO2 gasoso, a reação é essa, né? Agora, cuidado. Observe que para balancear, eu tenho que botar um 2 aqui, beleza? Botar um 2 aqui. Então, claramente, qual vai ser o meu Kp? Qual vai ser o meu Kp? Qual vai ser o meu Kp, hein, galera? O Kp, ele vai ser a pressão do NO2 ao quadrado sobre a pressão do N2O4, confere? Então, esse aqui é o Kp para essa reação aqui. Agora, eu preciso calcular, né? Ele disse que a pressão total dos gases no equilíbrio é 1 atm. Significa o quê? Que a pressão parcial do NO2 mais a pressão parcial do N2O4 é 1 atm. Como vocês devem lembrar da sala, falei da lei de Dalton das pressões parciais, né? Então, se tu tem uma pressão total de 1 atm, significa que o somatório das pressões parciais dos gases compõe o sistema e dá a pressão total. Então, a outra informação que eu tenho é essa. Ele também me falou o N2O4 ele está 20% dissociado. Aí vamos lá, vamos usar essa informação para fazer a seguinte coisa. Se eu coloquei o N2O4 até uma pressão P0, uma pressão inicial P0, significa o quê? E primeiro, vamos supor lá no início, né? Como eu sempre arquiteto aqui, ponto para vocês, eu boto o início. Se eu tiver só esse gás no início, eu tenho uma pressão dele P0. Automaticamente esse aqui é zero, né? Por quê? Porque não tem nada dele no início. Ora, se ele vai dissociar 20%, é porque, vou botar aqui, dissociar. Se ele vai dissociar 20%, é porque 0,2 vezes P0 vai dissociar. Concorda comigo? 0,2 vezes P0, porque é 20%, né? Então, desse 20%, eu falei para vocês também que você tem que olhar, quando você vai fazer essa linha aqui, esse esqueminha, você tem que olhar para os coeficientes estequiométricos, né? Ora, se 1 mol gera 2 mols desse, então 0,2 vezes P0 da pressão que dissociou desse vai gerar 0,4 P0 desse aqui. Por quê? Porque a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, né, pessoal? Então, como a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, então cada quantidade aqui da pressão que diminuiu aqui
reagiu, vai aparecer o dobro, porque aqui é 1 para 2. Essa reação em particular, né? Essa reação em particular é 1 para 2. Deixa eu esperar aqui o acesso de alguém. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho, recapitulando, tá? Recapitulando. Eu iniciei com a pressão P0, dissociou 20%. Como é 1 para 2, apareceu 0,4 P0 aqui. Observa que isso aqui, né? Isso aqui, esse 0,2 P0 é X, né? Esse aqui é 2x, né? Que é o dobro. Então, no final, o que vai acontecer no final? No final, eu vou ter P0 menos 0,2 P0, foi o que foi que sobrou do N2O4, e 0,4 P0, que é o que eu tenho no final do NO2. Então, veja bem, a gente sabe que isso aqui, essa quantidade aqui, vai ser a pressão parcial do N2O4. E essa aqui vai ser a pressão parcial do NO2. E a gente sabe disso aqui, que a soma delas dá 1 atm. Então, eu faço P0 menos 0,2 P0 mais 0,4 P0. Isso aqui tem que dar 1 atm. Igual a 1 atm. Esperar aqui o acesso de outra pessoa que chegou. Certo? Então, você tem 0,4 P0, quer dizer, P0 menos 0,2 P0 mais 0,4 P0, isso tem que dar 1 atm. Se você fizer as contas aqui, você vai ver o quê? P0, aí menos 0,2 P0 mais 0,4 P0, não é isso? Vai dar P0 mais 0,2 P0, igual a 1 atm. Colocando o P0 em evidência, vai ficar 1,2 P0, igual a 1. Né? Porque aqui 1 mais 0,2. Então, você vai ter 1,2 P0. E aí, P0 vai ser 1 sobre 1,2. Por que eu preciso desse P0? Porque eu preciso saber quantos são essas pressões parciais aqui para poder calcular o Kp. Para poder calcular o Kp. Então, quanto é que vai dar esse P0 aí? Quanto é que é 1 sobre 1,2, hein? Uma cor de 10 sobre 12, né? Então, 10 sobre 12 vai dar quanto? 0,833. Então, esse P0 aqui é 0,833 atm, tá? 0,833 atm. Beleza. O que você faz agora? A pressão do N2O4 é P0 menos 0,2 P0, ou seja, 0,8 P0. Quanto é a pressão do NO2? É 0,4 P0. Então, vai ficar o seguinte, a pressão do N2O4 é 0,8 vezes 0,833, certo? E a pressão do NO2 é igual a 0,4 vezes 0,833. Isso aqui vai dar quanto? 0,8 vezes 0,833 vai dar 0,666. Então, 0,667 atm. Automaticamente, isso aqui vai dar 0,333 essa outra. 0,3. Exatamente a soma dos dois dá 1 atm, né? Então, pronto, eu já sei quanto é que eu tenho cada um. Agora eu calculo o Kp, né? Kp é a pressão do NO2 ao quadrado sobre a pressão do N2O4. Então, o Kp vai dar quanto? A pressão do NO2 é 0,333 ao quadrado. E a pressão do outro é 0,667. E vai dar quanto? Quadrado dividido por 0,1. Vai dar 0,167. Então, 0, é o Kp, é o que é pedido na letra A. Beleza? Então, o que você tem que fazer, galera? Você tem sempre que organizar esse tipo de reação, né? Quando você falar associação, organizar
que organizar com um início, quanto dissocia, aí você tem que olhar para a estequiometria, né? Como eu mostrei aqui, tá? Equação aqui. Então, o início, quanto dissocia, olhar para o coeficiente estequiométrico para ver quanto vai aparecer do outro e executar as contas. Você tem que treinar para ter uma habilidade aqui matemática dessas coisas, tá? Tem o que fazer. Aqui você está somando P0 menos 0,2P0 com 0,4P0. Você tem que ter habilidade para fazer essa soma. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, você obtém o valor de P0, compara com os valores dos gases, e aí substitui na fórmula correta do Kp para obter o Kp. Esse tipo de questão vocês têm que saber fazer. Aí ele diz aqui, para a temperatura 27 graus Celsius, pressão total dos gases dentro do balão a 0,10 atm, determine o grau de dissociação do N2O4. Mostre os cálculos realizados. Olha só, a pressão agora vai cair para 0,10 atm. A gente sabe o seguinte, olha só, pessoal. É uma coisa que já é para ficar na memória de vocês também. Observa que eu tenho um mol de gás aqui e tenho 2 mol de gás aqui no produto, né? Quando eu comparei aqui, o que foi que aconteceu? O Kp a 27 graus Celsius, o Kp é 0,167. É isso? O Kp é 0,167. O que acontece? Nessa condição aqui, o alfa, que foi o grau de dissociação desse cidadão aqui, do N2O4, ele era de 20%. Então, digamos que a reação, a extensão da reação aqui, o avanço da reação, foi tal que esse cidadão aqui dissociou 20%. E lembrando, isso aconteceu para uma pressão final de 1 atm, que foi o que a gente fez na letra A. Na letra B, ele quer saber para uma pressão final 0,10 atm, tá? 0,10 atm. Então, veja só, o que está acontecendo com a pressão total? A pressão total está diminuindo. Então, aqui você já pode pensar também no princípio de Le Chatelier. O que o princípio de Le Chatelier diz? Que quando você executa uma ação sobre o sistema em equilíbrio, né? Oi? Cara, eu estou tentando gravar a aula aqui. Qualquer coisa eu disponibilizo. Não, eu vou disponibilizar tanto o PDF aqui que eu estou escrevendo, quanto o vídeo, tá? Tá certo. Beleza? Tá. Então, ó, observe o seguinte. O Kp é esse, a pressão final é 1 atm. Então, o grau de dissociação foi 20%. Se na letra B ele está dizendo que a pressão final é 0,10 e a temperatura continua 27 graus Celsius, significa que o Kp continua 0,167. Como o Kp não muda, como a temperatura não muda, e o que muda é a pressão, é como se eu estivesse em relação àquela primeira condição de 1 atm, perturbando o sistema. O que eu faço? Eu diminuí a pressão do sistema, né? Eu coloquei ela a 0,10 atm. Então, o sistema diminuiu a pressão. Ora, se eu diminuo a pressão, o que o princípio de Le Chatelier diz? Que o sistema vai se deslocar, né? O equilíbrio vai se deslocar, melhor dizendo, de modo a anular esse efeito. Se eu diminuir a pressão, o sistema ele vai tentar aumentar a pressão. Pessoal, num sistema gasoso, como é que o sistema aumenta a pressão? Formando menos gás ou formando mais gás? Obviamente é formando mais gás. Então, o que vai acontecer quando eu diminuir essa pressão para 0,10 atm? Essa reação aqui ela vai deslocar para a direita. Ela vai deslocar para a direita. Por quê? Porque para a direita eu formo 2 mols de gás contra 1 mol de gás que é formado se eu deslocar para a esquerda. Então, observem que a pressão diminuiu. Deixa eu ver a página. Observem que a pressão diminuiu, a pressão foi de 1 atm para 0,10 atm. O alfa ele vai aumentar. Por quê? Porque o sistema vai deslocar para a direita e isso aqui vai dissociar mais. Agora, a gente pode comprovar isso matematicamente. Como é que a gente faz? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. N2O4 gasoso em equilíbrio
2NO2 gasoso. Observa que é o dímero que está se formando, quebrando no monômero, né? Então, esse NO2 ele dimeriza, formando N2O4. Aí, o que vai acontecer? Vamos lá, eu vou colocar novamente P0, certo? E aqui 0. Agora, eu não sei quanto é o alfa. Eu vou dizer que é alfa P0, né? Que a porcentagem de P0 está dissociando. Então, eu tenho aqui o meu alfa P0. Automaticamente, como aqui é 1 para 2, se aqui descontou alfa P0, aqui vai somar 2 alfa P0, tá? Vou botar um 2 alfa. Então, 2 alfa P0. Então, olha só. No final, aqui vai ficar P0 menos alfa P0. E aqui vai ficar 2 alfa P0. Que são as pressões parciais desses cidadãos no final. Aí a gente sabe o seguinte, que o Kp é o mesmo, né? O Kp é a pressão do NO2 ao quadrado sobre a pressão do N2O4. Ou seja, o Kp ele vai ser 2 alfa P0, 2 alfa ao quadrado sobre P0 menos alfa P0, né? Que é a pressão desse aqui. Aí veja bem, observem aqui a matemática da coisa, tá? Ó, Kp é igual a 2 ao quadrado, né? Fica 4, vezes alfa ao quadrado, então vai ficar alfa ao quadrado, P0 ao quadrado, vezes P0 ao quadrado, sobre, aqui, colocando o P0 em evidência, você vai ter 1 menos alfa vezes P0. Aí, olha só, esse P0 aqui, corta um desse com esse aqui de baixo, né? Que aqui está multiplicando, né, pessoal? E aqui você tem essa parcela multiplicando isso aqui. Então, eu posso cortar. Como é que vai ficar? Ficar que P0 é igual a 4 vezes alfa ao quadrado sobre alfa ao quadrado vezes 0 sobre 1 menos alfa. Aí, beleza. O que está faltando para eu descobrir o grau de dissociação, que é o que ele quer? Está faltando eu calcular o P0, porque o Kp eu já calculei na primeira letra, na letra A, né? Então, eu vou fazer o seguinte, quem é o P0? Ele não disse que a pressão final era 0,10? Então, eu vou somar essas duas pressões. Vai ficar assim, ó, P0 menos alfa P0 mais 2 alfa P0 tem que dar 0,10 ATM. Beleza. Então, vai ficar assim, P0, aqui 2 alfa P0 menos alfa P0 vai ficar mais alfa P0, que é igual a 0,10 ATM. Aí veja bem, colocando o P0 em evidência, P0, 1 mais alfa é igual, né? Aqui eu estou colocando 1 e o alfa em evidência, tá? Então, P0 vezes 1 mais alfa é igual a 0,10. Ou seja, P0 é igual a 0,10 sobre 1 mais alfa. Sobre 1 mais alfa. Aí veja bem, voltando para essa daqui agora, ei, o que é que eu tenho? Eu tenho que Kp é igual a 4 vezes alfa ao quadrado P0 sobre 1 menos alfa. Agora, quem é P0? P0 está aqui, né? É 0,10 sobre 1 menos alfa. Então, Kp é igual a 4 alfa ao quadrado, 1 menos alfa. Aí eu vou multiplicar por P0, né? Que é 0,10 vezes, ou vezes não, sobre 1 mais alfa. Pessoal, vocês lembram lá da matemática que A mais B vezes A menos B é a mesma coisa de A ao quadrado menos B quadrado? É um produto notável, né? Na matemática. Exatamente o que a gente tem bem aqui, ó. Exatamente o que a gente tem aqui. O mouse. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. 1 menos alfa vezes 1 mais alfa. Isso equivale, ó. Vou repetir aqui. 4. Só já fazendo a conta aqui de 0,10 vezes 4, dá 0,4 vezes alfa ao quadrado sobre, aqui, quadrado do primeiro, 1, menos quadrado do segundo, alfa ao quadrado. Então, fazendo a continha aqui, ó,
Kp vai multiplicando aqui, né? Passando esse aqui para o numerador. Fica Kp vezes menos alfa ao quadrado igual a 0,4 alfa ao quadrado. Então, quem é o Kp? 0,167 menos alfa ao quadrado igual a 0,4. Então, esse aqui multiplicando 0,167 menos esse aqui multiplicando 0,167 alfa ao quadrado igual a 0,4 alfa ao quadrado. Esse aqui passa para o outro lado somando, né, pessoal? Passa somando. Então, vai ficar assim. 0,167 é igual... Quando ele passar para lá somando, isso aqui vai dar 0,567 alfa ao quadrado. Ou seja, alfa ao quadrado é 0,167 dividido por 0,567. Fazendo essa conta, lá, 0,67 dividido por 0,567. Isso aqui dá 0,294. Ou seja, o alfa é a raiz 0,2945. Pessoal, rigorosamente, matematicamente, é mais ou menos, né? Só que a gente não vai ter grau de dissociação negativo. Então, não uso o sinal negativo aqui. Não tem significado físico. E aí eu tiro a raiz disso aí, né? De 0,2945. A raiz 0,4925, ela vai ser 0,5427. Então, 0,42. Ou seja, o alfa, se você multiplicar por 100%, né, vai dar 54,25. Vamos olhar aqui, na letra A, a gente viu, o que foi que eu disse? Que o equilíbrio ia se deslocar para a direita, né? O alfa ia aumentar. De fato, o alfa aumentou, porque o alfa na letra A era 0,20%, como a própria... Desculpa, ele era 20%, como a própria questão falou aqui. Então, agora ele aumentou para 54,27%. Certo? Então, essa é a melhor maneira, digamos assim, do ponto de vista matemático, o jeito mais rápido de fazer uma questão desse tipo. Pessoal, é isso. Questão boa para a prova, viu? Excelente para uma prova. Imagina você trabalhando sua mente numa questão parecida com essa na prova. Fica lindo. Alguma pergunta? Perguntas? Não tem choro não, viu? Não tem choro. É fazer a questão e é fim. Não vai ter chororô. Você tem que fazer. Certo? Vou para cima aqui. Vou fazer a terceira agora, né? Eu já fiz a terceira. Não, eu não fiz a terceira. Não fiz a terceira. Vamos lá. Vai jogar ela numa página. Vamos lá. Quanto mais questões eu fizer para você, melhor. Mas de equilíbrio molecular já tem várias questões feitas naquele que eu mandei. Já tem um monte de coisa aí, essa lista. Então, vocês vão ter que fazer, porque daqui a pouquinho a gente tem uma prova linda, né, para fazer. Vamos lá. Vamos lá. E diz assim: tudo ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer ligar aí o microfone e fazer uma pergunta? A galera que está aí na sala junto. Pode perguntar, pode perguntar. Vamos lá, continuando. Terceira questão. O valor de Kc, detalhe, Kc é a constante de equilíbrio em termos das concentrações molares, né? Então, você tem que usar as concentrações em mol por litro, né? Então, o valor de Kc na decomposição do hidrogênio sulfato de amônio é 1,8 vezes 10 a menos 4 a 25 graus Celsius. Né? Quando o sal puro se decompõe num balão, quais as concentrações de equilíbrio da amônia e do H2S? Beleza, pessoal, vamos lá. Primeiro que a reação tá errada aqui. Quer dizer, tá faltando...
tá tosco. Mas a gente sabe que a reação aqui é essa. NH4HS sólido, formando NH3 gasoso, mais H2S gasoso. Nós já discutimos uma coisa, que os sólidos e os líquidos puros não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então, esse aqui está fora da expressão da constante de equilíbrio. Então, usa ele. O Kc dessa reação vai ser simplesmente a concentração da amônia vezes a concentração do H2S. Sobre quem? Sobre 1, né? E aqui não tem, ó. A concentração dele não entra. É como se você estivesse colocando aqui sobre 1. Não interessa. É produto sobre reagente. O reagente é sólido, só tem um sólido, não, o denominador é 1 da expressão da constante de equilíbrio. Beleza. Se esse sólido se decompõe numa certa quantidade X, ele vai formar X desse aqui. Por quê? Porque é 1 para 1, né, pessoal? É 1 para 1 a dissociação. Cada um mol desse que se decompõe gera um mol desse e um mol desse. E se ele está num balão lá de reação, sei lá, eles estão no mesmo volume. Então eu posso dizer que se X for o volume aqui, digamos que o volume seja, sei lá, vamos atribuir que seja 1 litro, não interessa. Então isso aqui vai ser X por esse 1 litro. De modo que a concentração, o valor numérico dela é X. Então o que vai acontecer? Você vai ter que, no equilíbrio, vai ter X mol por litro desse, mol por litro desse aqui. Então, Kc, ele vai ser X mol por litro desse vezes X mol por litro desse. Então, o Kc vai ser esse quadrado. Bom, o Kc, ele me disse que é 1,8 vezes 10 a menos 4. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 4 igual a x ao quadrado. Então, x vai ser a raiz de 1,8 vezes 10 a menos 4. Ora, mais uma vez, isso aqui é mais ou menos, mas só me interessa o sinal positivo, né? Eu não vou ter concentração negativa, né? Não existe concentração menos tanto mol por litro, né? Isso não faz sentido, não tem sentido físico. Então, a raiz de 1,8 é 1,34, tá? Logo, x ele vai ser 1,34 vezes 10 a menos 2. Então, no equilíbrio, o que é que eu vou ter? No equilíbrio, eu vou ter 1,34 vezes 10 a menos 2 mol por litro de amônia, tá? Vou ter 1,34 vezes 2 mol por litro de gás sulfídrico, né? De H2S, de ácido sulfúrico gasoso. Beleza? Então, beleza, eu respondi a pergunta da letra A. Quais são as concentrações no equilíbrio desse e desse? 1,34 vezes 10 a menos 2. Agora vamos na letra B. Se o sólido, o NH4HS, for colocado num balão que contém 0,20 mol por litro de amônia e depois o sistema entra em equilíbrio, quais as concentrações de NH3 e H2S nesse equilíbrio? Olha só, vamos lá. O que ele está dizendo? Agora ele está pegando um balão, né? Um balão, tem amônia. A amônia ela já está lá a 0,200 mol por litro, beleza? E aí você vai colocar aqui o NH4HS. Ora, o NH4HS, ele vai se dissociar, ele é sólido, ele vai formar NH3 gasoso, vai formar H2S gasoso. Só que ele ele vai encontrar já a amônia aqui. Então, pessoal, esse equilíbrio ele vai deslocar para cá, né? Em relação a esse, tá? Que era só o NH4HS. Por quê? Ele vai encontrar amônia, e aí é como se eu estivesse adicionando amônia. O sistema desloca para cá. Então, o que você vai fazer? Você vai botar assim, no início, eu já tenho 0,02 por litro desse aqui. Eu tenho 0 de H2S, 0. Quando eu coloco esse cidadão, ele vai dissociar, vamos lá, Y, vai formar Y desse aqui e Y desse aqui, né? Porque a gente sabe que isso aqui é 1 para 1, 1.
No final, esse aqui não me interessa, porque é sólido, não me interessa. Mas isso aqui me interessa muito. Eu vou ter 0,0200 mais y, e aqui eu vou ter y, certo? Agora, veja bem, isso aqui pode ser jogado, dado na constante de equilíbrio? Pode. Só que, como ele não citou nada, que temperatura mudou e tal, eu vou supor que está tudo a 25 graus Celsius ainda, né? E vou comparar com essa constante de equilíbrio que eu já tenho, 0,8 vezes 10 a menos 4. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter que Kc é igual à concentração de NH3 e a de H2S. Tá? A de H2S. Então, o Kc, que é 1,8 vezes 10 a menos 4, vai ser igual ao produto 0,0200 mais Y vezes Y. Beleza? Então, que é a concentração da amônia e a concentração do H2S. Beleza? Então, agora é só resolver. Observe que isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, né, pessoal? Vai dar equação de segundo grau. Porque, olha só, você tem, quando você fizer aqui a conta, distribuir o Y aqui. Não vão errar essas contas, tá? Vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 4 é igual a 0,0200 y, aí esse aqui, mais y quadrado. Ou seja, y quadrado mais 0,0200y, como esse aqui está no outro membro e ele vai passar para o lado de lá, ele vem negativo. Menos 1,8 10 a menos 4 é igual a zero. Agora você tem que resolver, tá? Resolver. Tem que saber resolver essa equação, pessoal. Muito. O y que vai ser menos 0,0200, né? Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes 1, porque o a aqui é 1, né? Vezes c. Fórmula de Bhaskara. C, ele é menos 1,8 vezes 10 a menos 4. Sobre 2, porque 2A, né? E o A aqui é 1, mais uma vez. Então, o que vai acontecer? Tem que fazer essa conta, tá? Y vai dar quanto? Como eu quero ganhar tempo, eu vou fazer aqui no Wolfram, tá? Tô nem aí. Mas vocês têm que saber fazer, viu? Sinto muitíssimo. Ou não. Por quê? Porque é básico. Resolver a equação de segundo grau é básico. Por favor, resolva a equação do segundo grau. Wolfram Solver. Aqui, eu vou resolver no Wolfram porque eu não quero perder tempo. Step by Step Calculator. E é esse. Step by Step Calculator, né? Vamos lá. Y ao quadrado, né? Ao quadrado. Mais 0,0200 vezes y, né? Y menos. Aí 1,8 vezes 10 a menos 4, né? Que é 0,00018. 8 vezes 10 a menos 4. Igual a zero. Aí, meu amigo, vou lá e digo para ele, igual. Faz para mim. Ele faz para mim, ele me dá uma raiz negativa, e automaticamente eu dispenso tranquilamente essa raiz negativa. Vou usar só a raiz positiva, que no caso, pessoal, observe o seguinte, né? Esse número aqui, esse número ficou positivo, porque esse menos com menos aqui vai dar mais, né? Menos vai dar mais. Então, quando eu tirar a raiz, eu vou ter um número positivo aqui. Automaticamente, eu não vou usar esse sinal negativo aqui. Por quê? Porque ficaria menos esse, menos o outro número. E aí ia dar negativo. Então, eu uso o mais, né? Então, menos fulano, mais o fulano que vai dar aqui, a raiz disso tudo. Então, fazendo essa conta, você vai ter 0,00673. 0,00673.
673. Então, você vai ter 0,00673 mol por litro. Olha só, em relação ao que foi que eu disse, né? Quer dizer, vamos finalizar. Esse aqui é o Y. Então, quanto é a concentração da amônia no equilíbrio? É 0,0200 mais 0,0073. Isso aqui vai dar 0,02673 mol por litro. Essa é a concentração da amônia. A concentração do H2S é o próprio Y. Vai ser 0,00673 mol por litro. Beleza. Então você tem aqui a concentração da amônia e do H2S. Foi o que eu disse para vocês, comparando com o resultado da letra A. Eu disse que o equilíbrio ia deslocar para a esquerda em relação da letra A. Olha quanto era a concentração de cada um na letra A. Na letra A era 1,34 vezes 10 a menos 2, né? Ou seja, na letra A, vixe, na letra a concentração da amônia era igual à do H2S e ambos era 0,0134 por litro. Então, de fato, observe que o do H2S diminuiu, né? Por quê? Porque deslocou para a esquerda. A da amônia, ela está maior do que da letra A. Por quê? Porque foi colocado uma quantidade maior aqui. Foi colocado isso aqui. Mas o sistema tentou anular essa adição, esse 0,02, deslocando para a esquerda. Como resultado, a quantidade a concentração em mol por litro do sólido que dissociou, ela foi menor do que o que dissociou quando ele estava sozinho no balão, né? Obviamente, pessoal, 0,00673 é menor do que 0,034, né? Então, de fato, o princípio de Le Chatelier, ele é válido e ele é aplicado aqui. Beleza? Bom, essa foi a terceira, uma questão também muito boa para mostrar que você sabe usar a constante de equilíbrio, tá? Sabendo usar a constante de equilíbrio é lindo, é lindo. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Esperando dizerem algo. Estou esperando. Espero que não estejam só aí com a... Pronto? Alguma pergunta? Ana Elia, Ana Luísa, Sara, Maria Zilda, Felipe. Hã? Esse aqui é o jeito mais fácil. Se eu lhe disser que a gente pode chegar até equações do terceiro grau, viu? Vai chegar lá. Então, não espere moleza, porque a gente já viu que não existe moleza nesse mundo. Vou fazer um print na quarta questão. Na quarta questão. E falta de exercício é que vocês não vão poder reclamar. Podem até não querer fazer. Não fazerem a parte de vocês, não estudarem. Mas que eu estou fazendo os exercícios. Ah, meu filho. E ainda digo mais. Essas resoluções, galera, para quem quiser, depois da aula, ser professor dessas turmas Enem e tal. Eu sei que o Enem é uma besteira, uma moleza. Mas se você quiser dar aula em qualquer lugar do país e do mundo, certo? Você souber fazer essas questões aqui de equilíbrio, eu vou lhe dar bem que é real. Não é sem querer ser crítico, mas já sendo, tem professor por aí, e desculpe aqui, tá ficando até gravado, mas eu não posso traí-lo. Vocês tem pessoas aqui que estão fazendo licenciatura. Mas é triste que tem professor por aí que não faz uma questão dessa assim. Faz depois de muito penar. Mas você chegar e meter na cara dele essa questão, ele se borra todo. Então, rapaz, não é uma questão de que eu quero tirar uma onda com quem se borra. Mas é principalmente para dizer para vocês,
vocês da licenciatura, não pense que é ir cantar. Ai, ai, mamãe, a molécula, ai, ai, mamãe, mamãe. E vocês vão ganhar, vão ser bons professores, viu? Esse negócio de ai, ai, mamãe, a molécula, não sei o que, não sei o que, isso é baboseira. Isso é enrolação. Isso é mentira. Isso é pilantragem. Isso é assim, uma coisa TikTokzal. TikTokiana, melhor dizendo. Ana não, desculpa, Ana. É uma coisa assim. E, cara, é a decadência máxima. É a decadência máxima. Você ir dar aula cantando, dizendo, tá cantando, ai, o equilíbrio, ai, ai, deslocou, deslocou. Cara, vou dar real, viu? É, além de ser ridículo, entendeu? Isso aí a gente fala brincando, canta brincando. Mas tem caba por aí que é cantando, as aulas é cantando. É só besteira. Então, é muito melhor você saber fazer uma questão dessa na brutalidade mesmo, matemática, do que você ter que aprender a cantar. Aí é ruim. É coisa ruim. Voltando. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu pegar bem aqui uma água, bem aqui. Oi? Dançando e cantando. Rapaz, cantar e dançar a gente faz numa festinha, numa coisa particular, numa coisa bacana. Sala de aula é para ter mesmo é sofrimento. Para a pessoa olhar assim, porra, esse raciocínio aí é tal, mas eu vou aprender, vou bater cabeça com isso e vou aprender. Afinal de contas, vocês estão se formando em química. Então, e outra coisa, mesmo quem não vá querer dar aula, vai aparecer os concursos da vida, vai aparecer o que mais? Seleções de mestrado, vai aparecer seleções de doutorado. Aí, meu amigo, você for botar para estudar ouvindo música do ai, ai, entalpia, ai, ai, entalpia, não vai para frente. Não vai. Sinto muitíssimo em dizer. Queria eu que essa música prestasse mesmo e fosse boa. Seria até agradável. Mas não. Parei, deixa eu pegar uma água bem aqui, rapidão, 2 minutos. E a Sofia pega, vê a menina aparecer pra ser foi chata. A Laura me disse que ela derramou. Que a Sofia... Eu acho que foi querendo.
Voltei. Então, caramba, cadê meu... Ah, tá aqui. Vamos lá. A pressão de um sistema gasoso constituído por CO2, O2 e CO em equilíbrio, aí, poxa, a formatação ficou com esse negócio velho aqui. Mas a reação é essa, né, pessoal? 2CO mais O2 formando 2CO2 gasoso. Pode observar que está tudo balanceadinho, né? Ó, dois carbonos, dois oxigênios aqui com mais dois aqui, 4. 2 vezes 2 aqui, 4. Então, beleza. Aí ele diz, tendo em conta que no sistema em questão existe, olha só, a fração de CO2 é 30%. A fração de O2 é 20% em volume, né? E é a mesma coisa em mol e em pressão, tá? Aí ele quer saber qual é a pressão parcial do CO. Ora, ele me deu que a pressão total é de 2 atm, então tá fácil, pessoal. Lei de Dalton das pressões parciais. Eu mostrei para vocês em sala. E agora é bom até fixar, ó. O X do CO2 vai ser o número de mols do CO2 sobre o número de mols total. Que é igual também à pressão parcial do CO2 sobre a pressão parcial, ou desculpa, sobre a pressão total. Que é igual ao volume parcial do CO2 sobre o volume total. Mas o que me interessa aqui é que eu sei o X, sei a pressão total. Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a pressão parcial do CO2, ela é o X do CO2 vezes a pressão total. Então, a pressão parcial do CO2 é 0,3, que é 30%, vezes 2 atm. Isso aqui vai me dar 0,6 atm. Quanto é a pressão do O2, que foi o que ele me deu aqui, também 20%? Você tem 0,2 vezes 2 atm, vai dar 0,4 atm, certo? Ora, se a pressão do CO2 é 0,6, a pressão do O2 é 0,4, quanto é que dá as duas juntas? 1 atm. Logicamente, pessoal, se a pressão total é 2 atm, e essa pressão total é a pressão do CO2 mais a do O2 mais a do CO, e essas duas aqui dá 1 atm, significa que a pressão do CO é 1 atm, não é não? Aqui, ó, 2, aí se você substituir essas duas aqui por 1, vai sobrar esse. Fazendo a conta, você vai ver que a pressão do CO é 1 atm, beleza? Aí vamos lá, trocando em miúdos, o que é que eu tenho? A pressão do CO2 é 0,6 atm, a do O2 é 0,4 atm e a do CO é 1 atm. Dá um total de 2 atms, né? Pressão total. Aí na letra B, pronto, eu respondi a letra A. Ele queria a pressão parcial do CO, tá aqui. A pressão parcial do CO tá aqui. Aí ele quer a letra B. A letra B tá pedindo qual é KP. Qual é o KP? Então vamos lá, o KP vai ser o quê? A pressão do CO2 ao quadrado sobre a pressão do CO ao quadrado vezes a pressão do O2. Beleza? Ou seja, a pressão desse cidadão ao quadrado vezes a pressão desse cidadão ao quadrado vezes a pressão desse cidadão. Né? Lei da ação das massas. Não esqueçam. Não esqueçam. Aí o que, que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, agora é só substituir. KP vai ser pressão do CO2, 0,6, né? 0,6 ao quadrado. Lembrando que você substitui o valor numérico e não usa unidades, né? A constante de equilíbrio, ela é sempre adimensional. Mesmo que vocês vejam em livros de orgânica que ela tem dimensão, em artigos de orgânica, a constante de equilíbrio, ela é adimensional. Não esqueçam, viu? A pressão do CO, ela é 1 ao quadrado. Desculpa, ela é 1 atm, então 1 ao quadrado. Vezes a pressão do O2, né? Que é 0,4 elevado a 1. Aqui 0,4. Então, trocando aqui, brincando de matemática, vai ter 0,6. 0,6 ao quadrado, pessoal, é 6 vezes 6 vezes 10 a menos 2, né? Caramba. Porque 0,6 é 6 vezes 10 a menos 1, então vai ficar 36 vezes 10 a menos 2. Vai dar 0,36. 1 ao quadrado é 1,
e aqui vai ficar 0,4. Ou seja, 0,36 dividido por 0,4 vai dar quanto? 0,36 dividido por 0,4, fazer rapidola de cabeça, 36 por 4 dá 8, né? 8, 8, 16, 2. Não, dá 9, né não? 0,36 dividido por 0,4 dá 9, né não? 0,9. 0,9, lógico. Então, porque 4 vezes 9 é 36. Então, isso aqui dá 0,9. Esse é o KP solicitado na letra B. É o KP solicitado na letra B. Beleza? Muito moleza essa. Essa é fácil demais, demais, demais da conta. Tem que saber fazer numa prova. Tem que saber fazer na prova. Tem que saber fazer na prova. Vou fazer a nossa última de hoje, tá, galera? A quinta. Vou fechar por aqui, porque quando é online assim, é mais rápido. Eu vou fazer essa quinta, que ela é maravilhosa também. E aí, depois... Rapaz, aí pronto. Eu vou deixar as outras para vocês. Eu fiz boa parte. Quer dizer, eu acho que eu ainda vou fazer mais, viu? Vou pensar. Mas vocês viram que lá no Siga já tá tudo direitinho lá. Até a data da prova tá tudo lá, não viram? Tem alguma pergunta aí, galera? Tem alguma pergunta? Lá no Siga já tá tudo direitinho lá, a data da prova, tudo lindo. Diga, Sara. Levantou a mão. Ah, tá. Ela tava alegre, pensando que alguém ia perguntar alguma coisa. Ah, Maria. É, né? Tá. Olha só. Ctrl V. A quinta questão. Eita. Olhei o negócio. Beleza. Em um certo recipiente de volume constante, aquece-se certa massa de pentacloreto de fósforo a temperatura de 250 graus. Atingido o equilíbrio nessa temperatura, o quociente entre a pressão parcial do cloro e o pentacloreto de fósforo é 1,5. Sabendo que o Kp é 1,8, calcule a pressão total do sistema nas condições de equilíbrio. Pessoal, é uma questão puramente para você saber manipular Kp e, obviamente, saber escrever o Kp e saber manipular matematicamente isso aí, tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o PCl5, que é o pentacloreto de fósforo, né? Ele está em equilíbrio, né? Quando ele se decompõe, ele está dizendo aqui, ó, atingido o equilíbrio, né? Ele te espala da pressão do cloro. Ora, pessoal, se ele formou cloro, é porque ele se decompôs também em tetacloreto, desculpa, em tricloreto de fósforo, né? PCl3. Então, ó, PCl5 formou cloro e PCl3. A reação, inclusive, já está balanceada, né? É 1 para 1 para 1. Pode observar. Beleza? Aí ele disse o seguinte, que o quociente, né? Ou seja, a razão, a divisão entre a pressão parcial do cloro e a pressão parcial do pentacloreto é 1,5, certo? É 1,5. E ele me disse que o Kp é 1,8. Aí ele quer saber a pressão total. Vamos lá. Pode parecer difícil, mas não, essa daqui é uma das mais fáceis que tem. Vamos lá. No equilíbrio, eu vou dizer o seguinte, não precisa nem fazer aquele negócio de antes, depois. Basta eu fazer o seguinte, que no equilíbrio, eu tenho PCl5, na verdade precisa, né? Até melhor. Eu coloquei uma pressão P0 desse aqui, tá? O que acontece? Ele vai se decompor uma quantidade X. Certo? Eu não sei o grau de dissociação, não sei nada. Eu só sei que é X. Ora, como é 1 para 1 para 1, então vai formar X, X. De modo que a pressão desse cidadão aqui no final vai ser P, a pressão do PCl5
vai ser P0 menos X. Quanto vai ser a pressão do cloro? Vai ser X. Quanto vai ser a pressão do PCl3? Também. Beleza? Aí vamos lá. Vamos escrever o Kp. Quem é o Kp? O Kp é a pressão do cloro vezes a pressão do PCl3 sobre a pressão do PCl5. Beleza? Aí vamos lá. O Kp, ele é 1,8. PCl2, o PCl2 é X, a pressão dele. E o PCl3 é X também. Sobre quem é a pressão do PCl5. Olha, se eu colocar P0 menos X, eu vou estar colocando uma incógnita a mais, que é o P0. Eu não sei de fato quanto é o P0, né? Eu vou manter o PCl5 aqui. Por quê? Porque simplesmente eu sei que a questão me disse que a razão entre o P, a pressão do Cl2, que é o X, e a desse aqui é 1,5. Então, basta eu fazer assim, ó. Eu pego isso aqui, ó, que é exatamente a pressão do PCl2, desculpa, do Cl2, do cloro, sobre a do PCl5. Isso aqui é 1,5. Então, olha só. 1,8 igual a 1,5 vezes x. Ora, x então é 18 sobre 15, né? 1,8 sobre 1,5 é a mesma coisa de 18 sobre 15. Dividido por 3 dá 6. Por 3 dá 5. E 6 dividido por 5 é 1,2. Então, x é 1,2 atm. Beleza. E é, então, a pressão do cloro? É X, né? A pressão do cloro é X. Que é 1,2 atm. E é a pressão do PCl3? É X também. Que é 1,2 atm. Agora, quem é a pressão do PCl5? A pressão do PCl5, ela é... Peraí, deixa eu falar. Eu sei que a pressão do Cl2 sobre a pressão do PCl5 é igual a 1,5, o que ele me disse. Então, a pressão do PCl5 é a pressão do Cl2 sobre 1,5, né, pessoal? Só trazer esse aqui para o denominador e levar esse aqui para o outro numerador. Então, é isso. Aí, vamos lá. Quem é a do Cl2? Pressão do PCl5 é 1,2 sobre 1,5, que é 12 sobre 15, dividido por 4, ou desculpa, por 3 dá 4, por 3 dá 5. 4 sobre 5 dá 0,8. A pressão do PCl5 é 0,8 atm. Então vamos lá. Quem é a pressão do PCl5? É 0,8 atm. E ele quer saber a pressão total, né? 1,2 mais 1,2, 2,4. Mais 0,8, 3,2. Essa é a pressão total. A pressão total está respondida a pergunta da quinta questão. Beleza? Então, é treinamento, é matemática. É matemática. Você pegar, usar a ferramenta, usar a ferramenta matemática, resolver essas questões de equilíbrio. Quando a gente começar a estudar equilíbrio iônico, vocês vão ver que a gente também vai se deparar com muita continha. A gente tem que resolver a equação de segundo grau, tem que fazer todas essas coisinhas aí. Não tem outro jeito. Você tem que saber fazer. Eu sinto muitíssimo, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Bom, oi. É a história? Isso. Vai dar certo. Vamos lá fazer uma chamada marota. Uma chamada daquela mais linda que tem. Ah, mano. Aqui. Vou parar de gravar. Parar de gravar. Poxa, tá parecendo. Hã? Vou enviar, vou enviar.
Vou parar de gravar agora, nesse minuto, tá? E vou enviar aqui o link para você no Siga, tá? No Siga e no grupo.